Olá, gente. Então vamos para a nossa aula 5. Vamos falar agora sobre descarte e direito ao melhor benefício, mas tem um porém. Vamos lá. O que diz a emenda 103? Artigo 26, parágrafo 6º. Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive para o acréscimo a que se referem os parágrafos 2º e 5º, para averbação em outro regime previdenciário ou para obtenção de proventos de inatividade que tratam os artigos 42 e 142. Então vamos lá com um exemplo. José, ele possui 21 anos de contribuição. Lembrando que para ele se aposentar pelas regras atuais da emenda, ele só precisaria de 20. Ele tem 21. Então, ele só precisaria de 20. Aí nós vamos calcular o benefício utilizando os 21 anos e utilizando os 20 anos. E o que foi que a gente detectou? Esse ano a mais de contribuição do José, ele nesse ano as contribuições dele, os salários dele foram muito baixos. De tal maneira que se a gente utilizar esses 21 anos dele na hora de fazer a conta, a renda mensal do benefício seria 1.800. De outro lado, se nós excluirmos esse ano com as menores remunerações dele, ele continua tendo ainda o tempo de contribuição mínimo para se aposentar, que é de 20 anos, e a renda mensal do benefício dele vai aumentar um pouquinho, vai para R$ 1.890. Então, nesse caso, ele tem direito ao melhor benefício, inclusive o Supremo já consolidou esse entendimento, o direito ao melhor benefício previdenciário, então ele vai poder, obviamente, calcular o benefício dele utilizando apenas os 20 anos de contribuição. Então, descarta esse ano excedente porque está diminuindo o benefício dele. Só que tem um detalhe. Ele vai poder optar pelo descarte desse ano. Sobrou um ano, não foi? Ele não vai poder fazer nada com esse ano de contribuição. André, vem cá. Então ele não vai poder, por exemplo, utilizar esse ano de contribuição para aumentar 2% da renda dele, ficar 60%. Lembra que é 60% mais 2% do QCD 20 anos? Pois é, ele está com 21. Eu posso utilizar para dar esses 2% dele? Pode não. Por que não pode? Olha aqui, ó. Inclusive, ele veda a utilização desse ano, no nosso exemplo, nesse ano a mais que está diminuindo a renda mensal, inclusive para fins de acréscimo. Não vai poder utilizar para aumentar 2% do benefício. E André, esse ano aqui, ele vai poder ser utilizado, por exemplo, se ele tiver duas vinculações a regimes diferentes, regime geral e regime próprio. Ele vai poder pegar esse ano que ele não está usando no regime geral e levar para o regime próprio? Pode não também. Por quê? Porque a emenda não deixa, e para a verbação em outro regime de previdência. Ou seja, o que vai acontecer com esse ano? Nada. Ele não vai poder usar para nada. É como se ele tivesse voltado para os cofres públicos. Beleza, gente? Então, agora vamos falar rapidinho da aposentadoria do segurado com deficiência. Eu já mencionei para vocês que essa aposentadoria ela não sofreu nenhuma alteração. Na verdade, o segurado com deficiência ele conseguiu escapar totalmente ileso da emenda 103. Vamos ver o porquê disso. Na verdade, aqui não é PEC, né? Aqui é Emenda Constitucional 103. Artigo 201, parágrafo 1º. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvada, nos termos definidos em lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão do benefício de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados. Aí agora o que nos interessa é o inciso primeiro. Com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então vejam que a emenda 103 ela repete praticamente os termos da redação anterior e remete isso à reserva da lei complementar. Alguma disposição transitória sobre isso? Vamos ver o que diz a emenda.
até que lei complementar discipline o parágrafo 4º-A do artigo 40 e o inciso 1º do parágrafo 1º do 201, a aposentadoria da pessoa com deficiência será concedida na forma da Lei Complementar 142, inclusive quanto ao critério de cálculo dos benefícios. Então, por enquanto, continua valendo a mesma regra de antigamente, que a Lei Complementar 142 das pessoas com deficiência. Então, olha só, vamos falar rapidamente dessas regras. 60 anos de idade, independentemente do grau de deficiência, no caso do homem, desde que cumprido o tempo mínimo de contribuição de 15 anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período. E a mulher, 55 anos, independentemente do grau de deficiência, pode ser leve, grave ou moderado, desde que cumprido o tempo mínimo de 15 anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período. Vejam que essa primeira modalidade de aposentadoria da pessoa com deficiência é a aposentadoria por idade. Então, não importa qual é o grau de deficiência, pode ser leve, pode ser grave ou pode ser moderada. O que importa é a idade, 60 homens, 55 mulher, e o tempo de contribuição, 15 anos, para os dois sexos. Mas além dessa aposentadoria da pessoa com deficiência, aposentadoria por idade, nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, que é essa aí, Vejo que as regras são diferentes e agora o grau de deficiência ele passa a ter importância porque ele define o tempo para a aposentadoria. Vamos lá. Aqui a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Lembrando, pessoal, que a aposentadoria por tempo de contribuição não existe mais no regime geral. Ela continua existindo por conta de uma regra específica para a pessoa com deficiência, tá bom? Voltando. Então, para o homem, 25 anos, se a deficiência for grave. E para a mulher, 20 anos, se a deficiência for grave. Se a deficiência for moderada, 29 anos para o homem, 24 anos para a mulher. E se a deficiência for leve, 33 para o homem e 28 para a mulher, tá bom? Então, a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, ela vai ser definida, o tempo de contribuição dela vai ser definido de acordo com o grau de deficiência do segurado. Beleza? Fechado? E como é que vai ser o cálculo do benefício? A RMI, para quem não sabe, RMI é Renda Mensal Inicial. Mensal Inicial. Pronto. A RMI será calculada aplicando-se sobre o salário de benefício os seguintes percentuais: 100%, no caso da aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição, e 70% mais 1% do salário de benefício a cada ano de contribuição, no caso da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. E o fator previdenciário? Ele só aplica se for para aumentar o benefício do segurado. Então, fechamos a aposentadoria da pessoa com deficiência e agora vamos falar das regras de transição das aposentadorias programáveis. Lembrando que até agora, gente, eu só falei das disposições transitórias. As disposições transitórias dos benefícios, elas se aplicam para quem? Para os novos segurados da Previdência, ou seja, para aqueles que entraram no sistema a partir de 14 de novembro de 2019. Todas essas regras que eu vi, elas se aplicam para quem? Para esses segurados aqui, obrigatoriamente. E para as pessoas que entraram no sistema até 13 de novembro de 2019. Aí, gente, eu posso aplicar as regras de transição, que seriam aquele direito intermediário, nem tão bom como era o direito antigo, nem tão ruim como é o direito atual, as regras de transição, e
Eu também posso aplicar, dependendo do caso concreto, a disposição transitória. Porque às vezes, gente, a regra de transição é pior do que a disposição transitória. Então, para quem entrou no sistema até 13 de novembro de 2019, essa pessoa ela tem direito de ter o seu direito analisado de acordo com a regra de transição. Mas pode ser que não seja uma boa para ele. E aí ele vai se aposentar com base na disposição transitória, tá bom? A diferença é que para esses velhos segurados aqui que entraram até 13 de novembro, eles pelo menos têm algumas opções. E os novos segurados não têm nenhuma opção. É a disposição transitória e ponto final, tá bom? Então vamos agora às regras de transição das aposentadorias programáveis. E aqui eu fiz uma compilação, uma visão geral, para você ter mais ou menos ideia. Aqui, regras transitórias de aposentadorias programáveis do regime geral, ressalvada a aposentadoria especial. Então, tempo de contribuição. Primeira regrinha, de aposentadoria por tempo de contribuição, nós temos 4. Nós temos 4. Tempo de contribuição e o sistema de pontos. Depois, tempo de contribuição e o pedágio de 50%. Tempo de contribuição, idade mínima e pedágio de 100%. Essa é a regrinha 3. E essa regrinha 4, que é... a regrinha 4 é essa daqui, Perdão. Tempo de contribuição e pedágio de 50%. E nós temos ainda essa regrinha de transição, que é tempo de contribuição e idade mínima. Essa regrinha aqui que está de cinza, gente, é a regrinha melhor de todas. Ela é muito boa, essa regra, mas ela tem um probleminha. Ela só se aplica para as pessoas que já estavam com a mão na maçaneta da aposentadoria. Então é uma regra que se aplica para as pessoas que realmente estavam na iminência de se aposentarem, tá bom? E aqui nós temos a regrinha de transição da aposentadoria por idade. Então a gente vai estudar agora 5 regras de transição, começando pelas regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Vamos lá? Regrinha de transição 1, sistema de pontos da aposentadoria por tempo de contribuição. Vamos rapidinho. Ao segurado filiado ao regime geral até a data de entrada em vigor desta emenda, olha aqui, como eu sei que isso aqui é uma regra de transição, ela se destina a quem? A esse segurado, que ele entrou no sistema até quando? Até 13 de novembro de 2019. Fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos: 30 anos de contribuição se mulher e 35 de contribuição se homem. Então, é o mesmo tempo de contribuição de antigamente. Inciso 2º, somatório de idade e tempo de contribuição, incluídas as frações, por exemplo, meses, equivalente a 86 pontos se mulher e 96 pontos se homem, observado o disposto nesses parágrafos 1º e 2º. Então, por que essa regrinha de transição 1 ela é conhecida como sistema de pontos? Porque o segurado precisa de 2 coisas. Tempo de contribuição, aí não tem como abrir mão, e pontos. E esses pontos representam o quê? O sistema de pontos representa o somatório de tempo de contribuição com idade. E ele começou no ano de 2019 com essa pontuação aqui, 86 e 96. E André, até hoje não é essa pontuação, não. Não, gente. Ela vai aumentando progressivamente, exatamente por conta dessa ressalva aqui, Vamos ver? Vamos ver isso aqui, A partir de 1º de janeiro de 2020, estamos em 2020, a pontuação a que se refere o inciso 2º do caput será acrescida de 1 ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir 100 pontos se mulher e 105 pontos se homem. Então, em 2019, começou com quantos pontos? 86, 96. Que é exatamente aqui,
86, 96. 2020 aumentou um pontinho, 2021 mais um pontinho e assim sucessivamente. Notem que em 2028, aqui tem eu tive que dar uma resumida, né? Tive que antecipar. Em 2028, o homem já chega na pontuação máxima prevista na emenda, que é essa daqui, ó. Mas a mulher, ela continua aumentando, ó, até chegar a 100 pontos, como está aqui, ó. Então, a idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se refere o inciso 2º. Em frações, meses e dias. Perfeito? Vamos dar uma esquematizada para a gente poder fechar direitinho. Ó, homem, 35 anos de contribuição e o somatório dele de idade com tempo de contribuição variando de 96 a 105. Vai depender do ano em que ele completa os 35 anos de contribuição. E a mulher não tem como abrir mão dos 30 anos de contribuição e o somatório dela, sistema de pontos, idade com tempo de contribuição variando de 86 a 100 pontos. Perfeito, gente? Tranquilo? Então ficamos por aqui. Na próxima aula a gente começa a falar sobre regra de transição 1 da aposentadoria do professor. Perfeito, gente? Então fiquem com Deus, um abraço e até já.